Graças a Deus. Livro de Gênesis, do Gênesis, capítulo 12, vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 12. Amém. Graças a Deus. Sentados mesmos, vamos passar a fazer a leitura da palavra do nosso Pai. Capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2: E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Vamos fechar nossos olhos e orar ao nosso Pai. Aleluias. Amém. Nos colocamos, Pai, mais uma vez na Tua presença, Senhor. Estamos aqui diante da Tua santa, pura e poderosa palavra, Pai. E pedimos que nós, como homens, diminuamos, que venhamos diminuir, Senhor. Que venhamos nos humilhar e sujeitarmos a essa palavra poderosa, para que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Sabemos, Deus amado, que não temos condições de entender os mistérios do Senhor pela nossa própria sabedoria. Mas pedimos que nesta hora, Senhor Deus, o Senhor possa descortinar o nosso coração e a nossa mente, para que possamos entender os mistérios da Tua eternidade. E que Tu venha falar conosco, Senhor, de forma poderosa, de tal forma que cada um de nós seja impactado pelo poder da Tua palavra. Nos dá da Tua graça, da Tua misericórdia, para que a nossa alma nesta noite seja alimentada pelo pão vivo que desceu do céu. Assim nós oramos pedindo, Pai, a Tua ajuda, no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. Aleluias. Esse texto fala de um homem chamado Abraão, que depois teve o seu nome mudado para Abraão. A história de Abraão, ela é bem conhecida para alguns. Ela é bem conhecida. E quando nós começamos, irmãos, a meditar na palavra, quando nós começamos a tirar um tempo para lermos as Escrituras, nós começamos a enxergar nela, pela operação do Espírito, algo maravilhoso. E o que é, irmão, que a gente começa a enxergar? A gente começa a enxergar que mesmo um homem, a cada dia procurando se distanciar de Deus, mas Deus sempre está chamando o homem. Deus sempre está convocando o homem para a sua presença. Mas por quê? Porque o propósito de Deus nunca foi e nunca vai ser de ver o homem distante do seu Deus. O propósito de Deus nunca foi ver o homem distante da sua presença. Porque a gente pode ter tudo nesta vida, mas se a gente não tiver a presença de Deus, nós vamos ser miseráveis, cegos e nus, como a palavra diz. O que nos importa, principalmente nessa última hora profética que estamos vivendo, é a presença de Deus. O povo de Israel alcançou grandes vitórias. Quando? Quando a presença de Deus estava no meio do povo. Mas quando a presença não estava, o povo era derrotado. Todas as vezes que Deus está presente na nossa vida, Ele nos dá a vitória. Porque a nossa dependência, a nossa confiança não está em homens. O salmista ele diz: uns confiam em cavalos, outros confiam em carro, mas nós fazemos menção do Senhor dos Exércitos. A nossa confiança está tão somente no Deus a quem nós servimos. Porque às vezes, irmãos, a nossa fé, ela é provada. Já trouxemos aqui na semana passada uma palavra sobre Jó. Jó, ele teve a sua fé provada. Jó teve áreas da sua vida que foram tocadas pelo adversário, permitidas por Deus. Mas Jó não murmurou, Jó não pecou, mas Jó adorou, Jó glorificou o nome do Senhor. Ao ponto de ele chegar a dizer: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Era um homem que não tinha uma fé colocada em Deus, não por aquilo que Deus dava, mas por aquilo que Deus significava na sua vida. E a nossa fé, a nossa confiança, a nossa vida está nas mãos do nosso Deus, não pelo que Ele tem nos dado algo, mas pelo que Ele tem feito em cada um de nós. Pela salvação gloriosa que Ele nos deu gratuitamente. E como eu disse aos irmãos no início, Deus sempre convoca o homem, Deus sempre está chamando o homem para que o homem possa viver uma experiência sobrenatural na sua presença.
Desde o pecado de Adão, o pecado original, quando o homem peca e procura se afastar de Deus, Deus está chamando. Adão, onde estás? Deus sabia onde Adão estava. Deus ele sabia. Mas ele queria que Adão confessasse a situação dele, dissesse qual era a realidade que ele se encontrava por consequência da desobediência. E Deus constantemente ele está chamando. Como ele chamou a mim e chamou a você. Mas para que ele chama um homem? Para que Deus convoca um homem? Por que Deus chama o homem para a sua presença? Porque Deus, quando criou o homem, a sua imagem e semelhança, Deus criou o homem para que o homem vivesse com ele uma comunhão, um laço de amizade, uma afinidade. A palavra diz que todos os dias, na viração do dia, Deus vinha e conversava com Adão. O grande desejo de Deus é esse, é conversar com o homem. Precisamos viver uma experiência que a gente não passe um dia sem ouvir a voz de Deus. Porque quando a gente passa um dia, 2 dias, 3 dias sem ouvir a voz de Deus, a gente desfalece. A nossa alma, ela enfraquece. Porque é o que nos alimenta, o que nos fortalece, é ouvir a voz de nosso Deus. E como é que nós possamos ou podemos ouvir a voz de Deus? A sua palavra. Quando nós abrimos a sua palavra, é Deus falando ao nosso coração. E Deus ele chama um homem que vivia em uma terra chamada Ur dos Caldeus. Uma terra idólatra, onde ele tinha os seus deuses, ele tinha as suas idolatrias, as suas crenças. E no meio daquela multidão, Deus olha para um homem e chama: Abraão, ou Abrão, sai da tua terra. Sai da tua parentela. Sai de Ur dos Caldeus e vai para uma terra que eu te mostrarei. Meus irmãos, Deus não mostrou a terra que Abraão ia possuir. Deus disse que ia mostrar. Deus chamou Abraão para ele caminhar e viver por fé. Por fé. Porque a caminhada espiritual é uma caminhada de fé. O servo cristão, ele não anda por vista. Ele anda pela fé. O justo viverá pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E mediante aquela nação, aquela população, Deus olha para o homem: sai da tua terra. Deus estava procurando um homem para realizar uma obra gloriosa. Deus estava à procura de uma pessoa que tivesse um coração aberto para que ele pudesse realizar algo extraordinário na sua vida. Eu digo aos irmãos, Deus está procurando cada um de nós. Deus ele nos chama constantemente a cada dia para realizar em nosso coração uma obra extraordinária. E muitas, meus irmãos, são as coisas que se levantam para impedir as coisas de Deus acontecerem na nossa vida. Muitas são a adversidade. Nós olhamos para a religião está falida. Nós olhamos para as denominações, muitas denominações estão preocupadas com o seu patrimônio terreno, com a quantidade de membros, com a quantidade de dinheiro que está entrando no caixa no final do mês. Às vezes as pessoas estão preocupadas com isso. E esquece que a maior preocupação de Deus é de nos levar a viver uma experiência com a sua eternidade. É viver uma experiência com Deus de um impossível. E a palavra de Deus foi essa para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai do lugar que tu estás. Eu tenho uma obra para fazer na tua vida, Abraão. Eu tenho algo para realizar na tua vida e através da tua vida, mas tu precisa sair daí. Tu precisa sair da idolatria, tu precisa sair da vida de uma prática de pecado, tu precisa sair da mentira, tu precisa sair de tudo aquilo que não agrada o meu nome, para que a minha vontade seja feita na tua vida. Meus irmãos, assim como foi com Abraão, não é diferente com cada um de nós. Deus ele tem nos chamado e nos convocado para realizar uma obra extraordinária. Uma obra onde Deus quer te usar para ganhar almas desse bairro. Uma obra onde Deus quer te usar para te fazer dele um ministro do Evangelho. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Deus ele quer te usar como ele usou Abraão. E a pergunta que eu te faço: você quer ser usado nas mãos de Deus? Você quer ser um instrumento na mão de Deus?
Você quer que a vontade soberana de Deus ocorra sobre a sua vida? Porque a vontade dele, a Bíblia diz que é boa, perfeita e agradável. É essa vontade que precisa ser realizada a cada dia na nossa vida. Abraão, ele não contou conversa. Ele arrumou suas coisas, pegou sua esposa e saiu para um lugar que não sabia para onde ia. Mas pela fé ele foi. Eu creio, a Bíblia não relata, mas eu creio que houve aquelas outras vozes. Abraão, tu estás ficando louco. Abraão, para onde tu vai? Abraão, tu tem tudo aqui em Ur dos Caldeus. Tu tem o teu gado, tu tem os teus bens, nada te falta aqui. Tem os deuses que a gente adora. Para onde tu vai? Esse Deus te mostrou para onde tu vai? Não mostrou não. E para onde tu vai? Como é que tu sai para um lugar sem saber para onde vai? Mas a voz que falou com Abraão foi mais poderosa de qualquer dúvida que podia existir em seu coração. Porque na dúvida Deus não opera. Na dúvida Deus não age. Mas quando a gente crê que Deus fala ao nosso coração e a gente deposita a nossa confiança nele e a gente faz, a gente sai, a gente obedece o chamado de Deus, Deus realiza todas as coisas em nossa vida. Abraão foi chamado para um lugar que ele não sabia, mas você foi chamado para um lugar que você sabe para onde vai. É uma pátria celestial que ele espera. Mas enquanto a gente não alcança essa promessa gloriosa, que é a promessa que almeja cada um de nós, é a Jerusalém celestial. A Bíblia diz, esta é a promessa que dele recebemos, a vida eterna. Há pessoas que têm feito muitas promessas usando o nome de Deus. Mentira de Satanás. Satanás é tão astuto que está enganando as pessoas pela ganância, pela avareza, pelo desejo de enricar, pelo desejo de viver uma vida cheia de regalias neste mundo. Enquanto as pessoas dizem, vem para Jesus que você vai parar de sofrer. Vem para Jesus que seus problemas acabam. Mentira. A palavra mostra ao contrário. A palavra diz que quando a gente vai para Jesus, as lutas começam. As perseguições se levantam. As calúnias se levantam. Então é melhor nós padecermos, sofrermos fazendo a vontade de Deus do que viver no gozo do pecado. Porque o pecado é gostoso. O pecado é bom. Mas o ruim é a consequência dele. A consequência que é difícil. A consequência é que acaba com cada um de nós. E assim como Deus chamou aquele homem, que tinha toda uma vida estabilizada, tinha tudo ali para continuar ali, oh Deus, ele podia indagar, faz essa obra aqui mesmo? Eu estou tão bem aqui, não tira daqui, não faz aqui mesmo? Às vezes a gente se acomoda, irmãos. Queremos que Deus faça algo na nossa vida, no nosso comodismo, da forma que nós estamos. Não, Senhor, faz esse milagre, opera assim, faz isso na minha vida. A gente está acomodado no nosso cantinho de conforto. Você precisa sair da zona de conforto. Você precisa sair daquele lugar que é próprio interesse seu. Você precisa sair, se levantar, ir para um lugar, ir para um determinado propósito que Deus estabeleceu para a tua vida. E às vezes você não sabe que propósito é esse. Às vezes você não sabe como Deus quer te usar, aonde Deus vai te usar. Mas você vai, você obedece. Porque aquele que chama e promete é fiel para cumprir com todas as suas promessas. A gente poderia ficar na nossa zona de conforto. Não, está tão bom aqui, Deus. Está tão bom onde eu estou. Faz um milagre aqui. Opera aqui na minha vida. Meus irmãos, precisamos tomar uma posição diante de Deus. O milagre só acontece na nossa vida quando nós tomamos uma posição diante do nosso Salvador. Lembra do filho pródigo? Levantar-me-ei e ter com meu pai. Quando ele tomou uma decisão, o pai o abraçou, o pai o aceitou, o pai fez uma festa, colocou um anel no dedo, matou o animal cevado, deu vestes novas, sandália nos pés, comamos e nos alegramos porque esse filho estava morto e reviveu. O milagre só acontece na nossa vida quando nós tomamos uma posição diante de Deus, diante daquele que nos convoca para uma grande obra. Ou você quer viver uma vida de crente na mesmice, acomodado, sem ter experiências, sem ver o poder de Deus manifesto na tua vida. Mas que poder é esse, irmão? É para cair? É um poder para rolar? É um poder para gritar? É um poder para pular, para correr, para marchar? O poder de Deus não é para isso. O poder de Deus ele é derramado para nos restaurar, para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. O poder de Deus é para transformar o nosso caráter. O poder de Deus é para nos ajudar a darmos o bom testemunho de Cristo neste mundo. O poder de Deus é para sermos luz do mundo e sal da terra.
O poder de Deus é para abrirmos a nossa boca com ousadia e anunciarmos o evangelho da paz às almas que estão perdidas. Porque muitas almas estão sendo ceifadas nesse mundo, nesse bairro, e ninguém está fazendo nada. Ninguém se preocupa com ninguém. Não, eu estou bem, eu estou de barriga cheia, estou com dinheiro no bolso, estou com saúde, o resto é que se viram. Muitas pessoas pensam assim. E muitas pessoas não são ímpias não, irmãos. Muitas pessoas são pessoas que se dizem cristãos, mas estão cegos quanto às necessidades do próximo. Estão cegos quanto à vida que as pessoas estão vivendo. Caminhando nas drogas, nos vícios, no álcool. Destruindo a sua vida. Esperando alguém que estenda a mão e erga. É tão bom quando a gente é ajudado. Não é bom, irmão, quando a gente está fraco, que chega alguém, eu te ajudo, meu irmão. Eu estou aqui para dar um sustento, um suporte. Eu estou aqui para te ajudar, vou chorar contigo. Não é bom, irmãos? Não tem alguém para chorar conosco? Para nos ajudar? Para orar junto conosco? Então, se você sente isso que é bom, imagine pessoas que estão aí fora que precisam disso. E Deus tem nos chamado para isso. Deus não tem nos chamado, irmãos, não é para estarmos aqui nesse clube de mãe. Terça, quinta, sábado e domingo, não. Não é só para isso, não. Aqui é apenas um momento da gente se reúne junto com os irmãos para adorar o Senhor e ouvir a palavra. Mas Deus quer muito mais de nós. Deus quer muito mais de nós. Ele exige de nós uma busca, uma entrega. Buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Deus exige de nós nessa última hora uma busca incessante. Orando, gemendo, chorando pelos nossos familiares, pelo nosso lar, pelas essas almas que estão perdidas. Temos que chorar, temos que prantear, porque só assim Deus operará grandes coisas em nossa vida e através da nossa vida. Eu já passei muito tempo da minha vida vivendo um evangelho acomodado, um evangelho de mesmice. Culto, casa, culto, culto, casa, culto. E as almas, e as minhas experiências com Deus. E Deus nessa última hora tem levantado um povo, irmãos. Deus tem despertado aqueles que são seus para viver o evangelho genuíno e pregar esse evangelho genuíno. Um evangelho que muitos não querem ouvir. Um evangelho que muitos rejeitam. Porque se a gente estivesse pregando aqui o que o povo gosta de ouvir, isso aqui estava cheio. Se a gente tivesse uma peça teatral, estava cheio. Se a gente tivesse um coral aqui, estava cheio. Se a gente tivesse um grande pregador, porque as pessoas viriam pela atração, não pela salvação. Porque as pessoas estão indo esborrotando os templos aí fora, sabe por quê? Atrás do espetáculo, atrás do homem show, do homem que fala em língua, do homem que pula, do homem do reteté, do homem que faz e acontece, do homem que levanta a mão, ora e a congregação cai. Não é isso que as pessoas gostam? Nós servimos a um Deus que quando estende a mão, Ele levanta o caído. Ele não quer derrubar ninguém. Caído nós já estávamos, mas Ele nos levantou e nos firmou na sua presença. Como o salmista Davi diz, Ele me tirou de um charco de lodo e firmou meus pés sobre uma rocha. É isso que Deus tem feito e quer fazer a cada dia da nossa vida. As pessoas estão atrás de animação. Deus não chamou Abraão para animação. Deus não chamou Abraão para novidades. Deus não chamou Abraão para viver uma fantasia. Deus chamou Abraão para realizar uma obra séria. E através daquele homem, a promessa de salvação chegou até nós. Sai da tua terra, da tua parentela, sai do teu comodismo. Você está disposto? Você está disposto a sair do seu comodismo? Você está disposto a sair da sua preguiça espiritual? Você está disposto a tirar mais tempo para ler as Escrituras? Você está posto a tirar tempo para ler a palavra? Você está disposto a tirar mais tempo para orar? Para dobrar os seus joelhos? Para buscar aquele que pode te ajudar no momento de angústia? Você está disposto? Abraão ele estava disposto. Eu creio que vê as vozes. Não vai não, Abraão, tu está ficando louco. Fica aqui, cara, para onde tu vai? Mas a voz de Deus, quando chama um homem, não há como o homem ficar. Lembra de Lázaro? Quando Cristo diz, Lázaro, sai para fora. Lázaro saiu ressuscitado. Porque quando Deus ele chama o homem, pode ser qualquer situação que o homem venha viver, mas quando Deus chama, Deus traz. Quando Deus chama, Deus traz o homem para a sua presença. E Deus já te chamou. Deus já te salvou.
Deus te mostrou a gloriosa salvação dele em Cristo. Agora ele te chama novamente para um propósito. Para um propósito que talvez ao longo da sua caminhada, esse propósito adormeceu, parou. Algumas coisas bloqueou esse propósito de Deus na tua vida. Mas Deus quer renovar isso em ti. Porque Deus te chamou para ser um vaso não de desonra, mas um vaso de honra. Deus te chamou para ser um servo cheio do seu Espírito Santo. Deus te chamou para você ser luz do mundo e sal da terra. Deus te chamou para você fazer a diferença no meio dos iguais. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus tem muitas coisas para te mostrar ainda. Deus tem muitos horizontes para te mostrar. Deus tem muitas coisas para te mostrar e para realizar na tua vida. Mas é preciso você sair. É preciso você se levantar. É preciso você tomar uma posição diante dele. Não é diante de mim, não é diante desse grupo, é diante dele. Porque ele é quem te chama. Ele é quem te capacita. Ele é quem te sustenta pela sua destra fiel. É ele quem supre as suas necessidades. Então você é devedor a ele. Lá em Ezequiel 2 diz assim: o Senhor diz para o profeta: põe-te de pé e falarei contigo. Põe-te de pé e falarei contigo. É uma posição que precisamos tomar. Não podemos brincar nessa última hora, irmãos. Não podemos brincar. Porque o evangelho está sendo propagado, mas as pessoas têm buscado um evangelho corrompido. Porque o homem tem corrompido. O homem tem deturpado a palavra de Deus. Venha para cá que a mão de Deus está aqui. Como se a mão de Deus estivesse só lá. Vem para cá que se você é pobre, você vai enricar. Vem para cá que se você é empregado, você vai ser patrão. Essas propostas miseráveis que estão sendo feitas aí fora, usando a palavra do nosso Criador. Mas há um dia que cada um prestará conta diante de Deus do que faz ou que deixa de fazer. E Deus tem nos despertado. Não somos melhores do que ninguém, nem pretendemos ser. Não somos o dono da verdade. Mas nós precisamos viver essa verdade. E precisamos pregar como ela é. Versículo 2: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Muitas pessoas querem ser abençoadas. Muitas pessoas querem uma bênção. Mas muitas pessoas não querem ser uma bênção. Deus ele quer te abençoar. Mas Ele quer também fazer de você uma bênção nas mãos dEle. Para que através de você, outras vidas sejam abençoadas. Para que através de você, outras vidas sejam alcançadas e salvas para a presença dEle. Você pode dizer, mas eu não tenho condição, eu não tenho capacidade. E quem é que tem? Quem é que tem? É Deus que nos capacita. É Deus que nos capacita. Não importa se você tem condição, não importa. O que importa é o seu coração diante de Deus. Quando a gente entrega a nossa vida, quando a gente deposita tudo, Abraão não contou conversa, ele me chamou, eu vou. E quando a gente começa a ler do versículo capítulo 12 em diante, grandes coisas Deus fez na vida de Abraão. Grandes provas Abraão passou, como nós também iremos passar. Mas em nenhum momento o Deus de Abraão desamparou ele. Deus foi com ele em todos os momentos da sua vida. Quando Deus nos chama, vai ter dificuldades, vai ter situações difíceis, mas Ele não vai nos abandonar. Porque Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O salmista diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas. Amém? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Essa foi a palavra que Deus ele tinha separado para o nosso coração nesta noite. Que você possa crer naquele que te chamou. Que você possa confiar num Deus que tem um propósito para a tua vida. Deus tem um propósito na tua vida. Não deixe nada roubar esse propósito de você. Não deixe o mundo apagar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Vou convidar os irmãos a nos colocar de pé, para nós glorificarmos ao Senhor. Graças a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós bendizemos, Deus amado, o teu nome. A ti nós oferecemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Porque estamos de pé, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado.
Nós te louvamos porque nada tem nos faltado, Senhor. Te louvamos porque nessa noite, mais uma vez pela Tua palavra, Tu tem nos despertado para um chamado, para um propósito que Tu quer realizar na vida de cada um de nós. Sabemos que somos um povo pequeno, mas o Teu povo sempre será pequeno, um pequeno rebanho, mas que serve a um grande Deus Todo-Poderoso. E é a Tua grandeza que nós queremos na nossa vida. É a Tua operação que nós queremos na Tua vida. Porque não precisamos de muito para realizar a Tua obra. Precisamos apenas de pessoas disponíveis para obedecer ao Teu chamado. Então nos ajuda a cada dia, Senhor Deus, a aceitar essa convocação que é do Senhor. Nos ajuda a cada dia a vivermos uma experiência com esse Deus que é o Todo-Poderoso. Um Deus que fala, um Deus que liberta, um Deus que transforma, um Deus que grandes coisas quer fazer na nossa vida. E continua a nos ajudar, Senhor, a nos sustentar na Tua presença. Pois sabemos que o mundo é mau, mas sabemos que lutas maiores virão ainda futuramente. Mas nos prepara, Senhor Deus, acrescenta fé no nosso coração, para que no dia da adversidade possamos estar guardados na Tua gloriosa presença. Nos despede em paz aos nossos lares, debaixo da Tua mão de poder. Nos guarda e nos preserva, nos dá uma noite boa de descanso na Tua presença. Assim nós oramos já gratos por este culto, por este momento em comunhão, a Tua igreja na Tua presença. Oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Graças a Deus. O nosso culto, ele está encerrando aqui, porque ele continua na nossa vida diária. E lembrar os irmãos que continuam orando por esse trabalho, que não é fácil. Quando Deus levanta alguém para pregar o Evangelho, o adversário se levanta para querer destruir. Mas maior é quem está conosco do que quem está no mundo. Então os irmãos continuam orando por esse trabalho. Graças a Deus. Livro de Gênesis, do Gênesis, capítulo 12, vamos ler o versículo 1 e o versículo 2.